Oi pessoal, meu nome é Paulo Leme, nós somos do movimento Vale a Pena e eu estou hoje aqui com o Sérgio Charnovitz. O Sérgio Charnovitz, ele é mestre em cirurgia do aparelho digestivo pela USP, ele é médico associado do Hospital das Clínicas em São Paulo e ele é cirurgião da área do aparelho digestivo. O Sérgio, além disso, ele é um grande apoiador do nosso movimento, do movimento Vale a Pena. Sérgio, o que é cirrose? Olá, Paulo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, realmente é muito bom poder falar e tentar explicar algumas coisas, né? Como você perguntou, a cirrose ela é uma substituição do nosso fígado através de células que causam uma fibrose. Geralmente, por conta de alguma agressão, de algum machucado que esse fígado vai sofrer, ele vai transformando as células que fazem a função do fígado em células basicamente de cicatriz, que é o que nós chamamos na medicina de uma fibrose. E isso vai levar o paciente ou a pessoa que vai desenvolvendo essa doença a um prejuízo muito grande na função do órgão, na função do fígado, né? A cirrose ela vai levar o paciente a perder a função, a perder a capacidade do fígado de exercer as atividades, exercer as funções que ele exerceria normalmente. É uma das principais causas. Nós temos o desenvolvimento da cirrose hepática, da cirrose no fígado, ou seja, dessa fibrose, através de várias agressões que o fígado pode sofrer. Agressões virais, agressões por doenças da própria pessoa, que a pessoa pode desenvolver, como algumas artrites, algumas doenças autoimunes, mas uma das mais importantes, e geralmente responsável por 1/4 dos pacientes que desenvolvem a doença hepática, é o uso abusivo, o uso excessivo do álcool, né? O álcool, ao longo do tempo, vai machucando o fígado e esse fígado vai então sofrendo essa substituição das suas células que exercem a sua função, essa substituição por essa cicatriz e isso prejudicando então o paciente com o decréscimo aí da função hepática pior. Eu vou começar um pouquinho antes do paciente que já desenvolveu uma cirrose muito importante. Existe na verdade, um mito de que o fígado se regenera, que o fígado ele tem condições de aguentar qualquer agressão e que depois ele vai se regenerar e vai se reconstituir. A partir do ponto que esse fígado começa a apresentar cicatrizes e desenvolve então a cirrose hepática e deixa de funcionar, ele perde a capacidade dessa regeneração, ele perde a capacidade de se defender e de se curar, vamos dizer assim, e vai desenvolvendo então a cirrose. E a cirrose ela deixa então esse paciente com várias sequelas, vários sintomas, né? Então a cirrose ela nunca se instala de momento, ela nunca é uma coisa que o paciente de um dia para outro desenvolveu a cirrose, ele vai desenvolvendo e conforme esse fígado vai perdendo a função, vai adquirindo essa cicatriz, ele vai apresentando mais sintomas. Então o paciente ele pode começar a ter sintomas orgânicos, então ter aumento da barriga, ele pode ter prejuízo na função pulmonar, na função da respiração, ter falta de ar, ter muito cansaço, ele pode ter problemas digestórios, isso desde o início da doença. E essa doença ela vai agravando, ela vai progredindo e vai levando esse paciente a condições, inclusive, que impeçam ele de praticar suas atividades normais, suas atividades simples. Um paciente cirrótico ao ponto do final da doença, com uma cirrose avançada, ele tem muitos problemas neurológicos, geralmente ele tem confusões mentais, que é uma da parte vamos dizer, uma das consequências de uma cirrose avançada. Ele tem muita fraqueza, tem substituição da musculatura, perda da musculatura, então ele tem fraqueza, às vezes ele não consegue mais trabalhar, não consegue mais deambular ativamente, acaba tendo que ficar restrito. Então, você tem uma influência da doença em várias partes do organismo e que leva esse paciente a ter um prejuízo da vida muito grande até, numa via final, levar esse paciente até a óbito. Isso eu estou falando de um paciente com uma cirrose sem as complicações, porque complicações também ocorrem. Então, esse paciente ele pode ter sangramento, porque o fígado faz parte da coagulação, então esses sangramentos, além do risco, esse paciente geralmente
é internado, tem infecções associadas. Então, através da falência do fígado, da insuficiência hepática que a cirrose traz, os pacientes vão ter prejuízo de todos os sistemas do corpo dele. Dependendo do estágio que se encontra a cirrose desses pacientes, eles podem ser, vamos dizer, separados ou optados ou listados, que é o termo que a gente usa, para eventualmente receberem um transplante hepático, né? Eles vão ter que responder a algumas condições, né? Então, hoje em dia, ainda mais, infelizmente, num país que nem o nosso, onde a gente ainda tem um problema muito sério de doação de órgãos, e que os transplantes são muito restritos, nós não temos transplantes sobrando por aí e tal, a gente tenta preservar esses transplantes e os órgãos que são doados para os melhores casos, óbvio, né? Então, um paciente com uma cirrose alcoólica, que chegou à cirrose pelo uso do álcool, ele só vai entrar na lista, ele só vai ser candidato para receber esse transplante se ele responder a algumas condições. E dentre essas condições, a gente tem que ter certeza que ele não está mais envolvido no alcoolismo, que ele não está mais fazendo uso do álcool. Porque esse é um problema que a gente conhece, já é listado internacionalmente em vários países, onde inclusive alguns pacientes com cirrose alcoólica recebem transplantes, que o problema do paciente transplantado ele voltar a beber pode ser comum, e esse paciente vai voltar então a perder o novo fígado. Mas aqui no Brasil isso já para um pouquinho antes. Se a gente não tiver uma certeza, se esse paciente não estiver abstêmio por muito tempo, esse paciente não chega nem a ser listado. E é o que geralmente a gente vê, né? É muito mais raro um paciente receber um transplante hepático vindo de uma cirrose alcoólica do que quando ele vem de uma cirrose por outras causas, onde o prognóstico que a gente usa, ou seja, a chance de dar certo é muito maior. Então, só para resumir um pouquinho. Primeiro, esse paciente tem que estar em condições boas para ser listado de transplante. Ele não pode estar numa cirrose tão terminal. Segundo, que ele tem que estar abstêmio e a gente conseguir comprovar que isso é real. E na medicina tem como a gente fazer exames para que a gente comprove que esse paciente esteja aí abstêmio, que a gente não tem nenhuma dúvida que ele vai continuar, né? Não tem, pelo menos tem uma certeza, né? E segundo, ele tem que ter a sorte de ter conseguido chegar na lista e receber o órgão. Então, assim, é muito difícil disso, de todas essas causalidades casarem para que esse paciente que chegue a uma cirrose hepática receba um transplante de órgão e resolva e reverta o problema dele. Sérgio, muito obrigado mesmo pela sua extrema gentileza de vir aqui. Foi muito importante ter essas informações. Obrigado, pessoal. Até breve.